Para terminar a terceira aula, ainda estamos na terceira aula, as propriedades da potenciação, ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu tenho multiplicação, a base de todas é menos 5, o expoente da primeira é 2, da segunda é 3. E quem é o expoente? Quando uma potência não tem expoente, qual é o expoente oculto aí? É sempre 1. Então, toda vez que numa potência não tem expoente, o expoente é 1, ok? Primeira propriedade, ela é chamada de multiplicação de potências com a mesma base. Em multiplicação de potências de mesma base, basta nós conservarmos a base, vai lá e conserva a base e soma os expoentes. Eu vou somar o 2, o 3 e o 1. Então, em multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma esses expoentes, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. E aí, se fosse para calcular, calcularia, ok? Divisão, propriedade 2, divisão de potências com a mesma base. A base é menos 5, só altera os expoentes. O que eu posso fazer? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ao invés de você calcular menos 5 elevado à sexta, menos 5 elevado à quarta e depois dividir, usando a propriedade, você vai ter que calcular o quê? Menos 5 ao quadrado. E aí que dá mais 25, rapidinho. Então, as propriedades auxiliam e muito, facilita a nossa vida, né? Então, nós conservamos a base, somamos os expoentes. Na divisão, conservamos a base, subtraímos os expoentes. E na potência de uma potência, apesar do sinal aqui, aqui não ter sinal, se eu quisesse colocar um sinal aqui, tudo bem? Qual é a diferença disso para isso? Que é que os expoentes estão separados por parênteses e aqui não. Essas duas coisas na matemática são diferentes, tá? Então, isso aqui é a propriedade, potência de uma potência. Em potência de uma potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Eu vou fazer 2 vezes 3. Então, isso vai dar menos 5 elevado à sexta potência, ok? Mas, quando eu tenho uma potência sem esse parênteses para separar, e até anteriormente eu tinha colocado só 5 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, e o menos 5 não vai alterar em nada, o que eu tenho aqui de diferente? Que primeiro eu tenho que calcular a potência do expoente. Eu vou calcular o que é 2 ao cubo. E 2 ao cubo a gente sabe que é 8. Então, essa potência aqui é 5 elevado à oitava potência. Então, quando tem parênteses entre os expoentes é uma coisa, quando não tem é outra. Aqui é a nossa potência de uma potência. E aqui, eu tenho que calcular a potência do expoente para depois calcular com a base, ok? Então, são duas situações diferentes. Quarta propriedade é a potência de um produto. O que nós faríamos na maioria das vezes? 2 vezes 5 é 10, 10 elevado à quarta. Beleza. Mas nós também podemos fazer 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta. Isso vai te auxiliar em algumas situações para frente, você vai ver isso ao longo das atividades. Então, potência de um produto é a mesma coisa de produto das potências, ok? Eu posso distribuir o expoente. Então, quando eu tenho uma multiplicação de expoentes iguais, a base é diferente, mas o expoente é igual, o que nós fazemos? Nós podemos multiplicar a base e conservar o expoente, ok? E, terminando as propriedades, eu tenho uma potência de um quociente, Eu tenho um quociente elevado a um expoente. O que eu posso fazer? Eu posso distribuir os expoentes, ok? Então, eu posso calcular o quociente das potências, ok? Em outra situação, a mesma coisa. Se eu tivesse o contrário, menos 20 elevado ao quadrado dividido por menos 4 elevado ao quadrado, eu posso conservar o expoente
e dividir as minhas bases. Menos 20 dividido por menos 4 dá 5. 5 ao quadrado que dá 25, ok? Então, as propriedades, nós temos multiplicação de potências de mesma base, multiplicação de mesma base. Aqui nós temos a divisão de potências de mesma base. Aqui nós temos a potência de potência, de uma potência, tô resumindo, tá bom? Na teoria você tem bonitinho lá. Aqui nós temos potência de um produto, potência de produto, que é a mesma coisa de produto de potências, e aqui nós temos potência de quociente. Tudo bem? Só para vocês situalizar na apostila, ok? Então, lá na teoria, você vai ter todas essas propriedades mostradas, dando exemplos, ok? Para terminar, nossas propriedades da potenciação, verdadeiro ou falso? 2 elevado a sexta é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo, ok? Eu tenho que provar. Como que eu provo isso? Ou você vai calcular, e aí é bem simples, porque eu te dei um número pequeno. Isso dificulta quando eu estou trabalhando com potências maiores. Vou te dar um exemplo com menores para ficar mais simples. Mas o que nós podemos pensar? O que é o 4? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, ao invés de 4 aqui, eu vou pôr 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então, o que nós temos? Potência de uma potência. Olha o uso da propriedade para nos ajudar. Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Você concorda que 4 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a sexta? Então, isso é verdadeiro. Tem uma atividade muito parecida com essa na apostila. Tudo bem? Terminamos potenciação de números inteiros, ok? Nossa última aula, a gente fala sobre radiciação, ok? Na verdade, raiz quadrada com número inteiro. Até lá!